Então a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre o espaço cartesiano Rn, sobre vetores e sobre combinações lineares. A gente vai dar continuidade a isso daí. Hoje a gente vai falar de coisas que a gente pode fazer com combinações lineares. O assunto de hoje vai ser dependência e independência linear. Então nós vamos fixar um conjunto S finito e não vazio de vetores. A gente viu que sempre quando a gente tem um conjunto dessa forma, a gente consegue associar uma matriz a ele, que a gente chamou de A de S. Essa matriz aí ela não é necessariamente única, porque as suas colunas são formadas pelos vetores. Então a ordenação que eu coloco nos vetores influencia na ordenação da matriz. Se eu mudo a ordenação dos vetores, eu vou estar mudando a matriz. Mas para efeitos de saber se é combinação linear, se um certo vetor é combinação linear ou não de vetores em S, isso daí não tem diferença a essa ordenação. Nós vimos nos exemplos que existiam vetores que eram combinações do conjunto S. Alguns se escreviam de maneira única, outros não. Outros existia uma infinidade de maneiras de se escrever. Olha só, se a gente pega qualquer conjunto S, eu posso escrever isso daqui, né? Ó. O 0 vezes o V1, eu tenho 0. Estou multiplicando por um vetor V, eu obtenho o vetor nulo. Então, 0 vezes o V1 é o vetor nulo. 0 vezes o Vn também é o vetor nulo. Então, se eu multiplico todos os vetores do conjunto S, eu obtenho o vetor nulo. Se eu somo n vezes o vetor nulo, eu continuo tendo ainda o vetor nulo. Por isso, há igualdade. O que isso daqui está falando? Isso daqui está simplesmente dizendo o seguinte: o vetor nulo sempre é combinação linear de vetores em S, independente de quem seja o S. Para qualquer S eu consigo escrever isso daí. Basta eu tomar todos os coeficientes iguais a zero. Então, zero sempre é combinação linear de vetores em S. Então, eu posso fazer uma pergunta. O zero, ele se escreve de maneira única ou não? E é justamente isso que é um conjunto ser Li. A gente vai dizer que um conjunto ele é Li se esse 1 aí é a única maneira de se escrever o zero como combinação linear de vetores em S. Se não existir outra maneira. O que significa dizer não existir outra maneira? Então, se eu consigo uma combinação x1v1, x2v2, xnvn igual a zero, e na hora que eu vou encontrar quem são esses x1, x2, xn, eu encontro todo mundo igual a zero. Não existe nenhuma outra maneira de se escrever o zero como combinação de vetores em S. Se um conjunto tem essa propriedade, a gente fala que ele é Li. Se ele não tem essa propriedade, se o zero pode ser escrito com mais de uma maneira, nós dizemos que esse conjunto é linearmente dependente. Só que nós vimos na aula passada que saber se um conjunto é combinação linear de vetores em S, para a gente descobrir isso daí, a gente resolve um sistema linear. Então, para o caso aqui do zero, a gente também pode resolver um sistema linear. A gente vai resolver um sistema linear onde a matriz auxiliar, todas as entradas dela são zero, então ela é a matriz zero. E o que significa, então, em termos desse sistema linear, dizer se o conjunto é Li ou LD? Eu vou olhar para o tanto de soluções. O conjunto sempre ele vai ser solúvel. O porquê isso daqui sempre ocorre. Então, uma solução eu vou ter. A pergunta, então, vai ser: eu vou ter uma ou mais de uma solução desse sistema? Se a gente tiver mais de uma solução, vai ser LD. Se a gente tiver apenas uma solução, ele vai ser Li. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos para a gente tentar fixar isso daí. Então, eu tenho aqui 4 vetores, o V, o W, o U e o U'. O primeiro conjunto meu é o S formado por V, por W e por U. E eu faço a pergunta: ele é Li ou ele é LD? Para responder essa pergunta, eu vou fazer um sistema linear, onde a matriz principal vai ser dada pelo conjunto S e a parte auxiliar vai ser a matriz nula.
Então, o sistema que a gente vai fazer, a primeira coluna vai ser dada por V, a segunda coluna vai ser dada por W, a terceira vai ser dada por U. Então, nós temos aqui, a primeira é dada por V, que é 1, 1, 0. A segunda é dada por 1, que é 2, 1, 1, né? Ou é 1, 1, 2? E a terceira é 3, 2, 1. Então, essa daqui é a matriz principal. Esse daqui é o V, o W e o U. Então, eu vou associar esse cara aqui à variável x, a y e a z. E o que eu vou fazer? Aumentar a minha matriz. Eu vou aumentar por quê? Pela coluna identicamente nula. E agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistema. Eu já sei que uma solução ele vai ter. Agora eu quero saber se existe outras. Então eu vou resolver esse sistema e encontrar o conjunto de soluções para conseguir analisar. Então vamos fazer aqui o escalonamento bem rapidinho. Então aqui vai dar 1, 2, 3, 0. Aqui vai dar 0. Menos 1 e 0. Aqui vai dar 0, 1, 1, 0. Somando a linha 3 com a linha 2, a linha 3 desaparece. Então eu vou ignorar ela é identicamente nula. Só vou me preocupar então em zerar esse cara aqui. Então eu vou ficar com 1, 0... 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então essa daí é a forma escalonada reduzida da matriz aumentada do sistema. Então o que ali está me dizendo a primeira linha? A primeira linha está me dizendo que o x vale menos z. A segunda linha está me dizendo que o y vale menos z. Então, quem que é o conjunto de soluções desse cara aqui? O conjunto de soluções desse sistema é o x, que vale menos z, o y, que também vale menos z, e o z, que é uma variável independente. Então, ele é ele mesmo. Então, as matrizes dessa forma aqui, é que é o conjunto de soluções do nosso sistema. E a pergunta é, existe uma única solução ou mais de uma solução? Mais de uma. Sempre quando eu tenho variáveis independentes, eu tenho mais de uma solução. Para cada número real, eu vou ter uma solução diferente. Então aqui, esse conjunto ele vai ser LD. Então S é LD. Se ele é LD, eu posso escrever o zero como sendo combinação de vetores em S. Como que a gente faz isso? Lembrando a aula passada, a gente pega uma solução e essa solução é justamente os coeficientes do vetor. Então eu posso vir aqui e pegar uma solução. Se eu escolho o z igual a 0, o que vai acontecer? Olha só, o x é o coeficiente do v, o y é o coeficiente do w, o z é o coeficiente do u. Se eu escolho o z igual a 0, o x, o y e o z serão zeros. Então eu vou ter a combinação 0 vezes v mais 0 vezes w mais 0 vezes u igual a 0. Só que essa combinação aí, eu já sei que existe. Sempre ela vai existir. Então ela é, digamos assim, bobinha. Com ela, eu não consigo mostrar que o conjunto é LD. Eu vou ter que pegar uma combinação diferente. Então eu vou ter que pegar uma outra solução. Eu vou pegar uma solução do sistema em que nem todas as entradas sejam zero.
Então eu vou escolher a variável independente como sendo diferente de zero. Eu vou escolher o z igual a 1, por exemplo. Se o z vale 1, o x é menos 1 e o y é menos 1. E como que fica então? Então eu fico que o x, que é menos 1, multiplica o v, o y, que é menos 1, multiplica o w, o z, que é 1, multiplica o u, e isso daqui dá 0. Então, olha só, aqui sim, eu encontrei o zero como sendo combinação linear de vetores em S, em que nem todos os coeficientes são zero. Aqui nesse caso, os três coeficientes são diferentes de zero. Basta um. Aqui no caso foi todos. Mas então aqui sim eu mostrei que o conjunto ele é LD. Eu encontrei o zero escrito de uma maneira diferente. Olha só. Existe essa maneira aqui e essa outra. Se fosse LI, tinha que ser único. A maneira não é única, então o conjunto é LD. Para dizer que ele era LD, bastava aqui eu observar que eu tinha dois pivôs, portanto, como eu tenho três colunas, eu teria uma variável independente. A terceira coluna ali está associada a uma variável independente. Sabendo-se que tem uma variável independente, a gente sabe que o sistema ele tem mais de uma solução. Então, o conjunto era LD. O conjunto de soluções ele ajuda a gente a encontrar uma combinação do zero como vetores em S. Alguém quer fazer alguma pergunta? O que o x é menos z? É só ler essas linhas aqui. Ó. O x mais z é igual a zero. Isolando o x é menos z. Aí, idem para a linha 2. Alguém alguma pergunta? Posso explicar essa sigla LD, por favor? Oi? LD. Significado. Linearmente dependente. A gente, para não ficar escrevendo toda hora, a gente abrevia por LD. E linearmente independente, a gente abrevia por LI. Bem, então, para esse próximo exemplo aqui, teve só um vetor que foi modificado. E reparem que somente uma coordenada do vetor que foi modificado. Então a gente vai ver como que esse negócio de LI e LD é bem suscetível a trocar o vetor, a gente muda tudo. Nós já vimos já que matrizes, quando a gente troca uma entrada, a gente pode mudar o posto dela. Se a gente quer resolver num sistema linear, o sistema linear ou pode não ter, a gente mudando apenas uma entrada da matriz. Ela pode ou não pode ter inversa. E na verdade, esse exemplo aqui, se vocês lembrarem, é justamente os números, a matriz que a gente viu na parte da inversa. Então agora o U, a gente muda ele para U'. Então como que vai ficar a nossa matriz que a gente vai resolver? Então 1, 0, 1, 2, 1. Então é 1, 1, 0, 2, 1, 1, 3, 2 e aqui 1, 2, na onde que tinha 1. A parte aumentada vai ser de 0. Sempre quando a gente está trabalhando com LI e LD, a parte aumentada é de 0. E aqui o V, o W, o linha. Aqui o X, o Y e o Z. A forma escalonada reduzida dessa matriz aqui é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então, a primeira linha está dizendo para a gente que o x é 0. A segunda está dizendo que o y é 0. E a terceira está dizendo que o z é 0. Então, um conjunto de soluções
desse sistema linear aqui, ele contém apenas um elemento, que é o x igual a 0, o y igual a 0 e o z igual a 0. Então esse sistema aqui ele possui apenas uma única solução. Então aqui nós temos que S é LI. Então o outro eu tinha mais de uma solução conjunto LD. Aqui eu tenho apenas uma única solução conjunto ELI. Perguntas? Então agora vocês estão começando a entender quando eu falei antes da outra aula, que agora a gente vai continuar resolvendo sistemas lineares. Só que agora a gente vai ter que saber montar os nossos sistemas e a gente vai ter que saber interpretar as respostas do nosso sistema. Era nesse sentido aqui. Então no próximo exemplo nós temos 3 vetores em R2. E eu quero saber se esse conjunto é LI ou LD. E se ele for LD, eu quero escrever o 0 como combinação linear de vetores nesse conjunto. Então eu tenho o 1, 1, menos 1, 1 e o 1, 0. Então essa matriz aqui que eu vou escalonar. Alguém já sabe falar, antes de a gente começar a fazer conta, se esse conjunto é LI ou LD? Isso é, alguém já consegue falar se esse sistema possui uma única solução ou mais de uma? Por que mais de uma? Por quê? Eu só posso ter 2 pivôs e eu tenho 3 colunas. Logo, uma coluna pelo menos vai ficar sem pivô. Eu vou ter uma variável independente. Logo, eu vou ter infinitas soluções. Então, antes de fazer as contas, a gente já sabe falar. Esse cara aqui, ele é LD. Então, eu vou fazer as contas para fazer o quê? Para conseguir escrever o 0 como combinação linear de vetores em S. A forma escalonada reduzida dessa matriz aqui é 1, 0, meio, 0, 0, 1, menos meio, 0. Essa daqui que é a forma escalonada reduzida da matriz. Então, o que está dizendo aqui a primeira linha? A primeira linha está dizendo que o x vale menos meio z, e a segunda está dizendo que o y vale meio z. Então, um conjunto de soluções é formado pelas matrizes da forma menos meio de z, que é o x, meio de z, que é o y, e z, que é a variável independente, com z em R. Então, olha só, como nós já prevíamos, o sistema tem mais de uma solução, o S é um conjunto LD. S é LD. Se o S é LD, o que acontece? Eu posso escrever o 0 como combinação de vetores em S de uma maneira diferente de todos os coeficientes iguais a 0. O que eu vou fazer? Eu vou escolher o z igual a 1. Escolhendo z igual a 1, o x vai valer menos meio. O y vai valer meio. Então, para o z igual a 1, como que eu posso escrever? Então, ó, o x vai valer menos meio e o y vai valer meio.
Então, eu vou ficar com menos meio de V mais meio de W mais 1 vezes U igual a zero. Porque o X está associado ao V. Eu não escrevi aqui no começo, né? Eu escrevi aqui o V, o W e o U. Então aqui eu vou ter o X, o Y e o Z. O X está associado ao V, o Y ao W e o Z ao U. Então olha só, a gente conseguiu escrever o zero como sendo uma combinação linear de vetores em S, e nem todos os coeficientes são zero. Aqui, na verdade, os 3 coeficientes são diferentes de zero. Então, sempre com o conjunto LD, eu consigo fazer isso. Eu consigo escrever o zero como sendo combinação linear de vetores em S. Perguntas? Sem perguntas, então vamos adiante. Agora eu quero verificar o seguinte. Se o zero pertence a um conjunto S, então esse conjunto é LD. Então, sempre que algum conjunto contém o zero, automaticamente esse conjunto aí ele é linearmente dependente. O que eu vou fazer para verificar isso daí? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que escrever uma combinação linear onde pelo menos um coeficiente é diferente de zero. É isso que quer dizer que um conjunto é LD. Olha só, como que o zero está no conjunto? Se eu mudar a ordenação, eu posso supor que o zero é o V1. Porque o zero vai estar lá dentro, o zero vai ser algum dos vetores. E esse V1, V2, V3 é somente o nome que eu dou. Então, se eu trocar os nomes, eu posso escolher o zero como sendo V1 e os outros vetores eu posso chamar na ordem que eu quero. O importante é que o primeiro vai ser o zero e depois eu tenho os outros vetores. Olha só que combinação que eu vou escrever. Eu vou multiplicar por 1 o V1, que é o zero. Então, vai ficar 1 vezes V1. Depois, o V2 eu vou multiplicar por 0. Quero escrever de uma cor diferente, eu errei. Então, 0 vezes o V2. E assim por diante. Até chegar no Vn, que também o coeficiente vai ser 0. Então, o coeficiente do V1 é 1. Eu escrevi ali o 1. E o coeficiente dos demais é 0. Olha só. Quanto que dá 1 vezes o vetor nulo? O vetor nulo, todas as entradas são 0. Eu vou multiplicar todas as entradas por 1. Vai continuar todas as entradas sendo 0. Então, 1 vezes o vetor nulo dá o vetor nulo. Então, esse cara aqui é 0. Essa parcela aqui é 0 vezes qualquer vetor. Vai dar 0. E assim por diante. Até que eu chegar aqui. Isso daqui está totalmente errado, né? Pagou tudo, aqui é o Vn. E o 0 vezes o Vn é 0. Então, olha só, todas as parcelas da soma é o vetor nulo. Se eu somo todo mundo, eu continuo tendo o vetor nulo. Então, isso daqui dá 0. Então, olha só, eu escrevi o 0 como sendo uma combinação linear de vetores em S, onde nem todos os coeficientes são 0. O coeficiente do V1, que está em azul, é 1. Então, o S é um conjunto LD. Eu utilizei a definição para isso. Eu escrevi uma combinação do 0 como combinação de vetores em S, onde nem todos são 0. O 0 eu multiplico por 1 e todos os outros eu multiplico por 0. Então, sempre que o 0 estiver contido em algum conjunto, automaticamente esse conjunto é LD.
Agora o próximo exemplo a gente vai utilizar bastante quando a gente estiver falando sobre retas. Então eu tenho V e W, vetores não nulos. Então o VW é LD, se e somente se eu consigo escrever o V da forma lambda W com lambda um real diferente de zero. Então lambda é um real não nulo. Então aqui eu tenho que mostrar duas coisas. Eu tenho que primeiro supor que o S é LD e mostrar que o V se escreve dessa forma. E depois supor que o V se escreve dessa forma e mostrar que ele é LD. Então, isso daqui, esse exemplo aqui, a gente vai fazer a demonstração dele. Então, para a gente se acostumar, pelo menos alguma coisinha, a ver como é que é no mundo da matemática suas demonstrações. Então, primeiro a gente vai supor que o S é LD. Se ele é LD, então existem x, y em R ou o x vezes v mais o y vezes w igual a zero e o x é diferente de zero ou o y é diferente de zero. Então é isso que quer dizer que um conjunto com dois elementos é LD. Então vai existir uma combinação linear, vai existir um x e um y, tal que o x vezes v mais o y vezes w dá zero e pelo menos um é diferente de zero. Então, ou pelo menos o x é diferente de zero ou o y é diferente de zero. A primeira coisa que eu vou mostrar é que é o seguinte, que para isso acontecer, ambos, o x e o y, devem ser diferentes de zero. Eu não posso ter o x diferente de zero e o y igual a zero, ou vice-versa. Então, olha só. Se o x é diferente de zero e o y é igual a zero, então eu estou supondo uma coisa que eu estou falando que não é para ser verdade. Então aqui vai dar alguma coisa de errado. Porque se der alguma coisa certa, pode acontecer. Então se o x é diferente de zero e o y é igual a zero, o que acontece, né? Então eu vou escrever esse cara aqui, ó. O zero é x vezes v mais y vezes w. Só que o y sendo zero, esse cara aqui vai dar o vetor nulo. Porque 0 vezes w dá 0. E resta apenas o xv. Então, se o y é 0, eu concluo que o x vezes v é 0. Mas olha só o que acontece se isso daqui é verdade. Na verdade, eu vou dividir por x dos dois lados. Eu vou multiplicar por 1 sobre x. Porque olha só, aqui eu estou supondo que o x é diferente de 0. Então eu posso dividir por x. Que é simplesmente multiplicar por 1 sobre x. Então multiplicando dos dois lados vai dar 1 sobre x vezes 0 é igual a 1 sobre x vezes v. Só que, ó, 1 vezes x vezes o vetor nulo dá o vetor nulo. E aqui a gente viu propriedade de multiplicação por escalar, que o parênteses ele muda de lado. Esse negócio aqui é meio que associativo. Isso daqui eu posso escrever como sendo 1 vezes x que multiplica o v. E 1 sobre x vezes x dá 1. 1 sobre x é simplesmente o inverso multiplicativo do x. Isso daqui dá 1 vezes v, que dá v. Então, se o x é diferente de 0 e o y é igual a 0, eu concluo que o v é 0. Mas na minha hipótese, eu peguei o x e o v diferentes de 0. Então, não pode ocorrer isso. Então,
se o x é diferente de zero, temos que o y também é diferente de zero. E agora verificar se o y for diferente de zero. Mas a ideia segue a mesma, então eu vou fazer mais rápido. A única coisa que vai mudar é que na onde que tem x, a gente vai trocar por y. E na onde que tem v, a gente vai trocar por w. Então, outra coisa que a gente vai ver que não pode ocorrer, né, é se o y for diferente de zero e o x for igual a zero. Então, o que vai ocorrer? Essa igualdade aqui, eu posso escrever ela, xv, yw, mas esse cara aqui, ó, vai ser zero, porque o x é zero. Então, isso daqui vai dar yw. Então, agora, como que o y ele é diferente de zero, eu posso multiplicar por 1 sobre y dos dois lados. Aí eu vou obter... Daí eu vou obter que 1 sobre y vezes 0 é igual a 1 sobre y vezes yv. Por um lado, isso daqui é 0. E de novo, esse aqui é yw, né? Coloquei o v aqui. Mas é o w. Esse cara aqui vai dar w. Então eu estou concluindo que o w é zero, mas por hipótese ele é diferente de zero. Então logo, se y diferente de zero, temos o x diferente de zero. Então, basicamente, o que eu mostrei? Que esse ou aqui, eu posso trocar por um e. Então, existe uma combinação linear com x diferente de zero e o y diferente de zero. Porque se um é diferente de zero, por isso, e por isso, obrigatoriamente o outro é diferente de zero. Então, olha só o que a gente pode fazer. Então, a gente sabe que tanto o x quanto o y são ambos diferentes de zero. Se eu tenho que o xv mais o yw é zero, eu vou passar o yw para o outro lado, eu vou ficar que o xv é igual a menos o yw e vou dividir por x. Porque eu sei que os dois são diferentes de zero. W. O y é diferente de zero, o x é diferente de zero, y sobre x é diferente de zero. E é justamente esse cara aqui que eu vou chamar de lambda. Então, tome lambda igual a menos y sobre x. Então, quando eu tenho um conjunto com dois vetores não nulos que é LD, eu consigo escrever um deles como sendo lambda vezes o outro, onde lambda é diferente de zero. Isso é o que futuramente a gente vai chamar de vetores paralelos. Quando eu posso escrever essa relação aí, quando um é o outro por uma constante não nula. Então, até agora a gente mostrou uma parte do exemplo, que era se o conjunto é LD, o V se escreve dessa forma. Ainda falta mostrar a outra parte, que se o V se escreve dessa forma, então o conjunto é LD. Mas essa parte aí ela é mais simples. O porquê? Se o V é dessa forma aqui, ó, esse lambda para a segunda parte, ele nem precisa ser igual, ele nem precisa ser diferente de zero. Basta eu saber que isso daqui é verdade. Se o V é dessa forma, então o que eu vou fazer? Passar o lambda W para o outro lado. Então, ó, 1 vezes V mais menos lambda W é igual a zero. Então, olha só, eu escrevi
o zero como sendo uma combinação linear de V e de W, com pelo menos um dos coeficientes diferente de zero, que é o coeficiente do V. Então, por isso que não importa muito o lambda, mas a gente sabe que o lambda é diferente de zero. Os dois coeficientes são diferentes de zero. Mas essa segunda parte aqui é mais simples, está dizendo o seguinte: se dois vetores são paralelos, então o conjunto formado por eles é LD. E quando a gente falar de retas, a gente vai usar bastante isso daqui. Que lá existem vários jeitos de ver se uma reta é paralela a outra, aí que vai fazer sentido falar de vetor paralelo. Alguém alguma pergunta? Então, se vocês lembrarem na sexta-feira passada, que eu fui convocado para um fórum, foi esse tipo de coisa que a mulher sugeriu para a gente fazer. Colocar demonstrações na aula. Mas eu falei e é a terceira vez que ocorre. Ó. Fica todo mundo assim com uma cara de espanto. Que nem ali vocês ficaram fazendo uns negocinhos ali. Vocês não são acostumados com esse mundo. Só que ela sugeriu fazer isso daí e verificar o resultado. Então agora a gente vai passar uma sequência de resultados. Alguns resultados a gente vai conseguir inserir nos exemplos anteriores. Outros resultados a gente vai inserir no exemplo posterior a isso daqui. Então esse primeiro aqui, eu acho que algumas pessoas já perceberam já. Olha só. Eu quero saber se um conjunto é LI ou LD. Eu posso querer saber apenas o posto para responder essa pergunta. O porquê? Que nem no nosso último exemplo, né? No nosso último exemplo, nós tínhamos que o posto da matriz foi 2, né? Eu tinha 2 pivôs e era LD. E a gente já previu isso antes, porque a gente tinha 3 colunas. Então, o posto da matriz poderia ser no máximo 2, eu tinha 3 colunas. Alguma coluna ia ficar com uma variável independente. E é basicamente o que está falando aqui. Então, olha só. A gente vai olhar para o posto da matriz. Quanto que tem que ser o posto da matriz para o sujeito CLI? Para ele CLI, não pode, só pode ter uma solução. Então, não pode ter variáveis independentes. São as variáveis independentes que falam se vai ter uma ou mais de uma solução. Se elas não aparecem, a solução é única. Se elas aparecem, a solução não é única. Qual que é a forma de não permitir que apareçam variáveis independentes? A única forma é que todas as colunas possuam pivô. Se todas as colunas possuem pivô, significa que o posto da matriz é exatamente o número de colunas. E o número de colunas é o número de vetores do nosso conjunto, que é exatamente esse N aí. Então, para um conjunto CLI, eu não posso ter variáveis independentes. Então, significa que o posto vai ter que ser exatamente a quantidade de colunas, que é exatamente a quantidade de vetores, que é N. Se o meu posto for menor que a quantidade de colunas, que é quando aparecem as variáveis independentes, o conjunto ele vai ser LD. Então, na última aula, a gente terminou falando o seguinte: para um conjunto ser gerador, o posto deve ser igual à quantidade de linhas, que é igual à dimensão do espaço. E aqui está falando uma coisa diferente. Se eu quero que o conjunto seja LI, o posto deve ser igual à quantidade de colunas. Então, para conjuntos geradores, a gente olha para as linhas. Para um conjunto LI ou não, a gente vai olhar para as colunas. Esse é um conjunto LD, se e somente se existe o VJ gerado por vetores em S menos esse VJ aí. Então, uma das partes, a implicação, o C, a gente pode ver aqui nos nossos exemplos. Então, nesse exemplo aqui, olha só. Esse conjunto aqui, ele foi LD. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou isolar o U.
Então eu vou passar o menos meio de V e o mais meio de W para o outro lado. Eu vou ficar que o U é igual a meio V menos meio W. Então olha só, o U ele se escreve como combinação do conjunto T igual a VW. Esse T é exatamente o S menos o U. Se eu retiro o U do S, eu obtenho exatamente esse conjunto T. E é justamente o que a proposição está falando. Para um conjunto LD, tem algum cara lá dentro que ele se escreve como combinação linear dos outros vetores. Então, olha só, eu tirei o U, obtive o S, e o U se escreve como combinação linear de vetores em T. Nós tínhamos aqui um outro exemplo, que é esse primeiro aqui. E olha só, eu vou pegar essa combinação aqui, ó, e de novo eu vou isolar o U. Se eu isolo o U é da forma V mais W. E de novo, né? O S menos o U é o VW. Então o U se escreve como combinação linear de vetores em T. Então sempre com conjunto LD a gente consegue fazer isso daí. A gente pega, tem um vetorzinho lá dentro, pelo menos um a gente garante que tem, que ele se escreve como combinação dos outros. Aí a gente pode se perguntar, esse T aqui que a gente obteve, é LI ou é LD? Se ele for LD ainda, vai ter algum cara lá dentro que a gente escreve como combinação dos outros. A gente pode tirar esse vetor aí que serve como combinação dos outros. Então a gente pode ir reduzindo o nosso conjunto até chegar no conjunto LI. Essa vai ser a nossa fábrica de, através de conjuntos LDs, a gente construir conjuntos LI. E olha só aqui o que está falando essa daqui. Então eu resolvi o sistema A0, né? Que foi justamente o sistema, os três sistemas que nós resolvemos aqui. Então a gente resolveu esse sistema. As variáveis dependentes são as variáveis xj1, xj2 até a xjk. O que está dizendo, basicamente? Os pivôs estão nas colunas J1, J2 até a coluna JK. Então, um conjunto formado pelos vetores VJ1, VJ2 até VJK é LI. O que está dizendo essa primeira parte? Olha só aqui onde é que estão os pivôs. Eu tenho um pivô aqui e outro pivô aqui. Essa coluna aqui está associada ao V, essa daqui é o W. Então, se eu pego o conjunto formado por V e por W, eu tenho que esse conjunto aqui é LI. É isso que está falando a proposição. Nossa, mas por que será, né? Diminuir ali e eu conseguir um cara LI, o porquê? Bem, vamos pegar e ignorar essa coluna aqui. Se eu tenho uma matriz com a primeira, essa coluna e essa daqui, se eu faço esse clonamento, essa terceira coluna aqui, a coluna do Z, ela não interferiu no meu escalonamento. Por quê? Porque eu não tive pivô nessa coluna. Essa coluna aí, eu não tive que zerar ninguém abaixo e ninguém acima. Então, ela não sofreu os efeitos do escalonamento. Então, é a mesma coisa aqui. Não ter essa daqui e não ter essa daqui. Então, olha só a parte principal. A parte principal tem duas colunas e dois pivôs. É posto máximo, então é LI. É basicamente isso. As colunas onde que não tem pivô, se eu tirar elas da matriz, o meu escalonamento ele não muda. É como se a forma escalonada reduzida, eu retirasse as respectivas colunas. Aqui, o outro exemplo, esse conjunto T aqui também, ele é LI. O porquê que eu sei que ele é LI? Olha só onde é que estão os pivôs. Os pivôs estão referentes na coluna do V e do W. Então, quando eu for pegar de um conjunto gordinho
que é LD, querer encontrar um conjunto mais magro, que é LI, eu vou retirar alguns vetores. Quem que eu vou retirar? Justamente os vetores que não estão nas colunas do pivô. Que nem aqui nesse caso aqui, foi o U. Nesse caso aqui, ó, também, nessa coluna aqui eu não tenho pivô. Então esses são os caras a serem descartados para dar certo. Eu vou descartar os caras que não têm pivô, os respectivos pivôs, e vou ficar somente com os vetores que possuem pivôs na coluna. E a segunda parte está dizendo que essa escolha aí ela é muito boa. Por quê? Se eu tenho um vetor que é gerado pelo S, ele também vai ser gerado por esse T. Então esse T ele gera tudo que o S gera. Qualquer vetor que o S gera, o T também gera. Só que o T tem a propriedade dele ser LI. E se ele é LI, essa proposição aqui garante o seguinte, que a maneira de se escrever o vetor é única. Nós vimos na aula passada que alguns vetores eram combinações lineares dos conjuntos S, alguns se escreviam de maneira única, outros tinham mais de uma maneira de ser escrito. O porquê que isso ocorria? Porque alguns conjuntos eram LIs, outros eram LDs. Nos que eu podia escrever com mais de uma maneira, o conjunto era LD. O que eu poderia escrever de maneira única, os conjuntos eram LIs. E para a gente, os conjuntos bons serão os conjuntos LIs. Então, isso que essa proposição está falando. Ó. Se eu tenho aqui do lado esquerdo uma combinação linear envolvendo aqui o x1, o x2 e o xn. Do outro lado, eu tenho uma outra combinação linear envolvendo o y1, y2 e yn. Esses caras aqui são iguais. O x1 é igual ao y1, o x2 é igual ao y2 e assim por diante. E essa daqui, ela simplesmente está redefinindo o que a gente viu na aula passada, que é conjuntos gerados por vetores em S. Ela está falando que um cara é gerado por S, sem somente ser esse cara aqui, o S união V é um conjunto LD. Vamos tentar entender esse cara aqui. Então, olha só. Se eu quero saber se S união V é LI ou é LD, o que eu tenho que fazer? Eu vou montar uma matriz e calcular o posto dessa matriz. Se o posto dessa matriz aqui for igual à quantidade de colunas, beleza, é LI. Se o posto for menor que a quantidade de colunas, é LD. Então, olha só o que a gente vai fazer. Então, a gente vai supor que o S é o conjunto V1, V2 até o Vn. Então, como que é a matriz que a gente vai montar? É o V1, aí depois o V2, até o Vn. E depois o V. Então, imagine que os Vs aí são as colunas, né? Então, olha só. Para esse conjunto aqui ser LI, qual que tem que ser o posto dessa matriz aqui? O tanto de colunas. Quantas colunas essa matriz aqui tem? N mais 1. Tem as N colunas do conjunto S e mais uma que é do vetorzinho V. Então, o posto tem que ser N mais 1. Mas o que acontece? E olha só, vamos lembrar da aula passada. Na aula passada, essa daqui é a matriz aumentada que eu tinha que escalonar. Para o vetor V ser gerado pelo S, o sistema tinha que ter solução. O que tem que ocorrer para um sistema ter solução? Eu não posso ter pivôs na parte aumentada. Então, eu não vou poder ter pivô nessa coluna aqui para o sistema ter solução. Mas se eu não tenho pivô nessa coluna, o posto pode ser N mais 1. Se eu não tenho pivô nessa coluna, o posto só pode ser N. Então, aqui, o V é gerado sem somente ser o posto é menor ou igual que N. O posto só pode ser no máximo N para ele ser gerado. Porque se eu tiver um pivô ali na última coluna, o sistema ele se torna impossível.
Então, o posto ser menor ou igual que N é a mesma coisa de dizer que o conjunto é LD. Então, seria uma nova definição para um vetor gerado. A gente pode falar de vetores gerados apenas falando de conjuntos LI ou LD. Então, é como se fosse uma nova definição. E agora, um exemplo para a gente tentar entender tudo isso daí. Então aqui nós temos 6 vetores, o V1, o V2, o V3, o V4, o V5 e o V6. O nosso conjunto S ele tem 5 vetores, o V1, o V2, o V3, o V4 e o V5. Então o nosso desafio vai ser, primeiro, responder se o S é LI ou se ele é LD. Se ele for LD, quais são os vetores que eu posso retirar para ele ficar LI? E depois eu vou testar se o V6 é combinação linear de vetores em S ou não. Bem, então aqui a gente vai montar um sistema linear onde a matriz principal vai ser dada pelo V1, V2, V3, V4 e V5. A parte aumentada vai ser dada pela coluna identicamente nula. Então, como que vai ficar essa matriz aqui? Então, vou ter 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 0, e 1. Essa daqui é a parte aumentada da matriz. Desculpa, essa daqui é a parte principal da matriz. A parte aumentada é a matriz dada por 0. Antes da gente começar a fazer conta, vocês acham que esse conjunto aqui vai ser LI ou vai ser LD? Ou a gente não tem condições de responder? E se ele for LI ou LD, o porquê também disso daí, né? Por que LD? No máximo a gente vai ter 4 pivôs, porque a gente tem 4 linhas. Então no máximo a gente tem 4 pivôs. Para ele ser LI, de quantos pivôs que precisa? De 5 pivôs. Então não tem como ele ser LI, então ele vai ser LD. Então ele já consegue prever qual vai ser a resposta antes mesmo de fazer contas. Então escalonando essa matriz aqui, então 1, 10, 10. V5 é 1, 2, 2 mesmo? Ou é 1, 2, 2? Você está falando aqui se é um 2? Não, acho que é 1, 1, 2, 2. Ó, V5, ó, 1, 1, 2, 2. A segunda linha vai ficar 0, 1, 1, 0, 0, 0. Aqui vai ficar 0, 1, 1, 1, 1, 0. A terceira vai ficar 0, 1, 1, 1, 1, 0. Então, olha só, a quarta e a terceira linhas são iguais. Se eu faço a linha 4 menos a linha 3 e coloco no lugar da linha 4, a linha 4 é identicamente nula. Então, eu já posso fazer isso daí. A linha 4 é toda zero. Eu vou mais me preocupar com ela. E fazendo L3 menos L2 no lugar de L3, nós vamos obter 0, 0,
0, 1, 1, 0, No 0. Marathon a gente pode escalonar seus passos, né, do carro. É aquele negócio, se tiver os passos, eu sei que você errou por alguma conta. Se não tiver, eu não tenho como saber que o número veio. Então não tem como, digamos assim, corrigir. Ou vai estar certo ou vai estar errado. Aqui eu estou fazendo desse jeito por quê? Porque por teoria a gente já está depois da prova. A gente já sabe escalonar. Aqui a gente não está mais se preocupando em fazer escalonamento de matrizes. A gente está se preocupando com essas coisas novas. Então por isso que, na verdade, o correto era eu nem fazer mais escalonamento. Já apresentar a escalonada reduzida. Mas para a gente treinar mais um pouco, que eu estou fazendo esses escalonamentos aqui. Mas agora a gente tem coisas novas. A ideia é, a gente já sabe escalonar. Vocês já sabem aqui quais são os passos que eu estou fazendo. Os passos que eu estou fazendo aqui não é para ser, pelo menos não é para ser mais mistério para ninguém. Então, o que você pode fazer, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas aí eu vou ter menos coisas para corrigir. Então, um erro vai valer mais, digamos assim. Agora eu me perdi o que eu estava fazendo. Estou fazendo L3, é 0, 0, 1, 1, 0. E essa daqui é toda nula. Então pronto, olha só. Essa matriz aqui já está na sua forma escalonada reduzida. Vamos agora dar nome aos bois, né? Esse daqui é o V1, o V2, o V3, o V4 e o V5. Aqui é o X, vamos chamar de X1, X2, X3, X4 e X5. Então, o que a primeira linha está dizendo para a gente? Está dizendo que o X1 ele é igual a menos o X3 menos o X5. A linha 2 está dizendo para a gente que o X2 é igual a menos o X3. E a linha 3 está dizendo que o X4 é igual a menos o X5. Então, quem que é o conjunto de soluções desse cara aqui? Então, vai ser uma matriz. A primeira linha vai ser o X1, que é menos X3 menos X5. Menos X3 menos X5. A segunda linha é o X2, que vale menos X3. Menos X3. A terceira linha é o X3, que é uma variável independente. Ele é ele mesmo. O X4 é o menos X5. Então aqui é o menos X5. E a quinta linha é o X5, que é uma variável independente. Ele é ele mesmo. Daqui com X3, X5 em R. Então, olha só. Esse cara aqui, ele é um conjunto LD, como nós já havíamos previsto. Aqui nós temos duas variáveis independentes. Em geral estava aparecendo só uma. Quando aparecia uma, a gente escolhia ela como sendo 1 e escrevia a combinação do zero. Aqui, como que aparecem duas, o que a gente vai fazer? Uma variável a gente vai chamar de 1 e a outra a gente vai chamar de 0 e depois a gente inverte. A outra a gente chama de 0 e depois a outra de 1. Então, primeiro eu vou chamar o x3 de 1 e o x5 de 0. Depois eu vou escolher o x3 igual a 0 e o x5 igual a 1. E se eu tivesse três variáveis, por exemplo, A, B, C, o que eu ia fazer? A igual a 1, B e C igual a 0. Depois, A e C igual a 0, B igual a 1. E depois, A e B igual a 0 e C igual a 1. Eu ia alternando. Uma variável eu dava o valor 1 e as demais 0. Se eu faço isso, como que vai ficar? Então, eu fazendo isso daí, o x1. Então, se eu escolho o x3 igual a 1 e o x5 igual a 0, o que eu obtenho? Quem que é o x1? O x1 é esse cara, vai dar
menos 1. O x2 é esse cara aqui. O x2 também vai dar menos 1. E o x4? O x4 vai dar 0, porque o x5 é 0. Então, como que vai ficar a combinação linear com esses coeficientes aqui? Então, o x1 está associado ao v1. Então, vai ficar, vou trocar de cor aqui, vai ficar menos o v1. O x2 está associado ao v2, menos o v2. O coeficiente do v3 é o x3, mais v3. O coeficiente do x4 é 0, não preciso escrever. O coeficiente do x5 é 0, eu não preciso escrever. Então, olha só. O 0 é uma combinação linear de vetores em S. Aqui eu escrevi apenas os caras que não têm coeficientes iguais a 0. E aqui, olha só, eu posso isolar o V3. Eu quero isolar o V3 porque olha só a coluna do V3. A coluna do V3, ó, é essa daqui. Ela não possui pivô. Então ele eu vou querer isolar. Os meus pivôs estão aqui, ó, no V1, no V2 e no V4. Então, eu isolando o V3, eu vou ficar com o V3 é igual a V1 mais V2. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou escolher o x3 igual a 0 e o x5 igual a 1. Se eu faço isso, quais são os outros valores das variáveis? O x1 vai valer quanto? O x1 vai valer menos 1. O x2 vai valer 0. E o x4 vai valer menos 1. Então, como que é a combinação linear que eu vou escrever? Então, o x1 está associado ao v1, menos v1. O x2 é 0. O x3 é 0. O x4 está associado ao v4, então menos o v4. E o x5 está associado ao v5, mais v5. E aqui eu vou isolar o v5, porque o v5 está associado a uma coluna que não tem pivô. Então eu vou escrever aqui, ó, v5 é igual a v1 mais v4. Então, olha só, tanto o V3 quanto o V5, eles são combinações lineares de V1, V2 e V4. Aí você pode falar o seguinte, mas ali no V3 não está aparecendo o V4. A gente pode colocar mais 0 V4. No V5 não está aparecendo o V2. A gente pode colocar. Então aqui fica V1 mais 0 V2. Olha só, tanto o V3 quanto o V5 são combinações de V1, V2 e V4. E o conjunto T formado por V1, V2 e V4 é um conjunto LI. Por que é um conjunto LI? Porque, olha só, são justamente esses vetores aqui, o V1, o V2 e o V4, que são os vetores cujas colunas possuem pivô. Então, se eu pego os vetores cujas colunas possuem pivô, esses caras eu já sei de antemão que formam um conjunto LI. Então, esse T aqui, ele é LI. E olha só, tanto o V3 quanto o V5 é combinação lineares de vetores em T. Então é como se eu começasse com T e enfiei aí o V3 e o V5 só para encher o nosso saco. Eu coloquei gente a mais do que era necessário naquele conjunto ali.
Então T ele é um conjunto que é LI e ele gera a mesma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não entendi porque que a última linha foi zerada. No escalonamento? Isso. Elas são iguais, ó. Faz L4 menos L3. Então ainda falta a gente verificar uma coisa, né? Se o V6 é a combinação linear de vetores em S ou não. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma matriz cujas primeiras colunas são os vetores em S e a última coluna é o vetor V6. Isso daí dá uma matriz com 6 colunas. Mas eu não preciso fazer isso. O porquê? Todo vetor que é gerado por S também é gerado por T. Em vez de pegar o S, eu posso pegar o conjunto T. Então, as 3 primeiras colunas serão os vetores de S, a quarta coluna vai ser o V6. Então, olha só, eu diminui 2 colunas da matriz, significa que eu vou fazer menos conta. E como que o T ele é LI, se ele for gerado, eu vou escrever de maneira única. Então, a gente vai utilizar esses vetores aí, o V1, o V2 e o V4, para falar se o V é ou não é gerado por esse conjunto. Então, 1, 1, 0, 1, 1. Esse aqui é o V2 e o V4. Agora, o V6, se eu não me engano, é 2, 3, 4, 4. Então, vou escalonar essa matriz aqui. Se não tiver pivô na parte aumentada, o sistema tem solução, ele é gerado. Se tiver pivô na parte aumentada, significa que o cara não é gerado. Então, os passos do escalonamento vai ser o mesmo passo daquela outra matriz, as etapas. Então, aqui vai ficar 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 2 e aqui de novo 0, 1, 1, 2. Então, de novo, a última linha eu não vou me preocupar com ela, porque ela é igual à terceira. Eu faço L4 menos L3, eu zero L4. Então, eu só vou me preocupar com a L3. Então, aqui é 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1. E aqui 0, 0, 1 e aqui 0, 0, 0, 0. Essa matriz aqui, ela está na sua forma escalonada, reduzida. Então agora vamos dar nome aos bois, né, para ficar mais fácil. Então aqui x, y, z. Aqui o V1, o V2 e o V4. Nossa, isso aqui só na minha imaginação parece um 2. Então V2 e o V4. Então, o que a primeira linha está dizendo para a gente? Ela está dizendo que o x é 2, a segunda linha está dizendo que o y é 1, e a terceira está falando que o z também é 1. Então, olha só, existe apenas únicos coeficientes para mim conseguir escrever o V6 como combinação linear de vetores em T. Então, quando a gente tem um conjunto LI, as coisas ficam mais simples de serem feitas. Então, como que eu consigo escrever? O V6 vai ser o x vezes o V1, e o x é 2, vai ficar 2 vezes o V1. O y vezes o V2, e o y é 1, vai ficar mais V2. E o z vezes o V4, e o z é 1, vai ficar o V4. Então, o V6 é a combinação linear de vetores em S.
Então foi mais simples utilizar o conjunto T do que o conjunto S. Mas se vale para T, também vale para S. Perguntas? Ninguém? Nenhuma pergunta? Então encerramos o que a gente tinha para falar de LI, dependência e independência linear. Então, nas próximas aulas a gente vai falar de subespaços, de bases e de transformações lineares. Por último, só fazer uma perguntinha aqui. O conjunto T é LI. O conjunto S é LI? Ele não. Então, até a próxima.